Olá, pessoal, tudo bem? Então, nessa aula nós vamos declarar variáveis, né? Vamos aprender a utilizá-las. Mas antes, voltemos ao nosso código Hello World. Ok, estamos demorando um pouquinho a sair desse código, né? Eu sei que vocês devem estar querendo logo que nós possamos escrever programas mais úteis do que esse. Mas é preciso conhecer o básico, precisa conhecer bem o básico da linguagem, ok? Pois o complexo não passa de um amontoado de coisas fáceis mal interpretadas. Veja só, eu falei que uma função, primeiro você declara o tipo de retorno dessa função, que no caso, na nossa função main é int, inteiro, e logo após você coloca o nome da função. No caso dessa nossa função é a main. E você abre e fecha parênteses. Dentro dos parênteses você pode passar argumentos, como tinha lá o int argc, ok? Int argc e um argv, ok? Digamos esse int argc, isso é uma variável. E a variável, do mesmo jeito da função, ela tem seu tipo e o nome dela. Nesse caso, do argc, o tipo dele é inteiro, int, ok? E o nome dele é argc. Mas aí você pode estar se perguntando, ok, mas por que retornar alguma coisa na função main? Quando você escreve uma função, você vai colocar lá, digamos, faça algo, ok? Digamos que você vai lá procurar no Google. E você tem uma função lá, o que você quer procurar? Já está dizendo, você quer procurar alguma coisa. Você quer buscar alguma coisa. Sei lá, buscar um código em C no Google. Então lá tem uma funçãozinha de buscar, tá certo? E essa função pode ter o quê? Um retorno. Qual é o retorno? O retorno é o resultado da sua busca. Qual é o nosso retorno aqui na função main? O retorno na nossa função main é inteiro, é int. E nós utilizamos a palavrinha reservada, return. Que é a palavra reservada? A palavra reservada já está dizendo reservada. Você não pode utilizar ela, ok? Como nome de variável, por exemplo, ou nome de função. Então, o retorno da nossa função main é o quê? É zero. Isso pode ser útil quando, por exemplo, digamos que você execute esse programa e espere um retorno dele. Se for 0, quer dizer que ele foi executado com sucesso. Se for 1, quer dizer que não foi executado com sucesso. Enfim, você pode estar esperando o retorno de um programa. Ou você pode ter um programa que chama outro programa e que depende do retorno desse outro programa. Ok? Para usar como resposta para executar uma coisa ou outra. Mas a função main, assim como outras funções, ela pode não ter retorno algum. Eu posso colocar void. Void é retorno vazio, não tem retorno. Então eu retiro o return aqui. Vou executar. Ok? Funciona. Ok? Hello World. Funciona, mas veja só. O Falcon ele deu um warning aqui. Um warning não é um erro. Ok? Não é um erro, tanto que nós conseguimos executar o programa normalmente. Não é um erro de compilação, no caso, porque existem erros de compilação e existem erros de lógica, né? Os erros de lógica é bem complicado de detectar, né? Você que tem que detectar. Já o erro de compilação, não. O erro de compilação, o compilador já te diz. E ele também te diz o warnings aqui. O warning é, atenção, o tipo de retorno de main não é int. É preferível que seja um retorno inteiro, ok? Para indicar tipo, se o programa foi executado com sucesso ou não, enfim, é uma boa prática. Então, coloco o int, né? E veja, se eu não retornar nada e tem um tipo de retorno int, está esperando algum tipo de retorno. Novamente, ele está dizendo, ele diz outro warn. Qual o warn dele agora? Poxa, a função, ela tem um tipo de retorno int, ou seja, não é void, não é vazio. Então, ela tem que retornar alguma coisa e você não está retornando nada. Como assim? A função não está retornando nenhum valor. Então, veja que o compilador ele é didático. Ele te diz o que você tem que fazer, tá certo? Para erros de compilação, no caso, isso é um warning. Não é um erro de compilação, tá certo? Mas ele é didático, ele te diz as coisas. Então, vamos lá. Return 0. Agora, vamos compilar.
e tudo ok, tá certo? Agora vamos para as variáveis. O que é uma variável? Uma variável, nós queremos armazenar alguma coisa nela. Sei lá, você tem uma gaveta aí no seu guarda-roupas e essa gaveta ela pode ser uma variável. Uma das suas gavetas no seu guarda-roupas pode ser uma gaveta de armazenar as meias. A outra gaveta pode armazenar, sei lá, alguma camisa ou coisa desse tipo. Então as variáveis elas armazenam alguma coisa, tá certo? Essa é a analogia, elas armazenam alguma coisa. E você pode armazenar várias coisas. Você pode armazenar, sei lá, um inteiro, a sua idade, né? Você pode armazenar o seu nome, que é uma cadeia de caracteres. Você pode armazenar, por exemplo, o número π, né? Que é ponto flutuante, que é um número real, ou chamado também número quebrado. Você pode armazenar várias coisas. Então, a variável serve para armazenar algo. Digamos que você queira armazenar a sua idade. A variável, você tem que declarar ela. Primeiro, o tipo dessa variável e depois o nome dessa variável, assim como nas funções. Então, vamos declarar uma variável para armazenar a nossa idade. Então, primeiro, o tipo dela. É preferível que o tipo dela seja inteiro, porque a variável idade é inteiro, tá certo? Então, int para inteiro. E logo após, o nome dessa variável. E é bom que coloquemos o nome das variáveis legíveis, ok? É bom que tenha algo a ver com o que você quer representar. Poxa, você vai armazenar a idade numa variável e a idade se chama peso. Então, vai confundir você, né? Então, idade, ok? E ponto e vírgula. Pronto, declarei a minha variável. E eu posso atribuir um valor a essa variável. O que é que ela vai armazenar? É a idade, não é? Então, vamos lá. Idade, ok? Recebe algum valor com sinal de igual. Recebe, por exemplo, a idade 20. O número 20, que é um número inteiro. Sempre fechando com ponto e vírgula. Ah, mas agora eu quero exibir essa idade com printf. Você estava exibindo a cadeia de caracteres com printf, lá o hello world e outras coisas. Agora eu quero exibir essa minha variável, o valor dessa minha variável. Então vamos lá, printf, ok, aspas duplas, fecho com ponto e vírgula e dentro das aspas duplas nós utilizamos o que chamamos de especificador de formato. Para inteiros, tem um especificador de formato. Para pontos flutuantes, tem outro especificador de formato. Para cadeias de caracteres, tem outro especificador de formato. Então, para inteiros, o especificador de formato é %d. Ok? %d. E depois eu coloco vírgula e coloco essa minha variável, idade. Tá certo? Vamos executar. Tem que imprimir 20. Veja só, imprimiu 20, tá certo? Mas eu poderia já na declaração dessa minha variável inicializar a variável. Por exemplo, eu já declaro int idade e já inicializo com 20, ponto e vírgula. Executando. Tá aí, imprimiu 20. Mas digamos que eu tenho a idade, sei lá, e tenho o ano também. Eu quero declarar tudo na mesma linha. Então, idade 20. E eu posso, vírgula, não é mais ponto e vírgula, porque é na mesma linha, e coloco ano. Ano 2016, tá certo? E quero exibir as duas variáveis. Ok. É só colocar mais um %d. %d, idade, ano. Executando. Tá aí, 20 e 2016. Eu posso comentar o meu código. É muito importante você comentar o seu código, ok? É uma boa prática de programação. Para até mesmo que você possa entender o seu código depois de passado muito tempo e que outras pessoas entendam o seu código, ok? Digamos que você faça um programa, você disponibilize lá o código-fonte do seu programa, é um programa aberto, ok? Disponibilize para a comunidade e se alguma pessoa quiser entender o seu código, é necessário que tenham comentários, ou mais, se você estiver trabalhando em equipe, ok? Numa companhia, numa empresa,
as outras pessoas vão ter que entender o que você fez. Ok? Então é necessário, é crucial você comentar o seu código. Então o C ele possui tanto comentários de uma linha quanto comentários de múltiplas linhas. Comentário de uma linha é feito com barra. Então, barra. Os comentários eles são ignorados pelo compilador, ou seja, não afeta em nada a velocidade do seu programa. Então, barra, esse é um comentário de uma linha. Poderia ter comentários de múltiplas linhas, com barra asterisco e finalizando com asterisco barra. Esse é um comentário de múltiplas linhas. Tá certo? Então tá aí. Ah, mas eu não quero armazenar mais número inteiro. Eu quero armazenar número flutuante, número real, também chamados números quebrados. Ok, vamos lá. Eu vou declarar com float, não é mais int. Então, float é flutuante. Quero armazenar o número pi. Então, pi recebe, digamos, 3.14, ok? E logo abaixo vou dar outro printf para exibir o pi. Poderia exibir no mesmo printf, poderia fazer isso daqui. Normal. Porcento, agora não é %d. Para exibir flutuante é %f. E eu passo também aqui, depois de ano, vírgula, pi. Então, vou imprimir 20/2016 3.14. Mas eu poderia também colocar o nome. Exibir um em cada linha para ficar mais bonitinho. Vamos lá. Idade, %d. Ok? E um /n para pular uma linha. Idade. Printf, ano, %d, /n, ano. Printf, pi, %d, /n, pi. Então, vai imprimir um em cada linha, bonitinho, ok? %d, ops, o pi aqui não é %d, porque é flutuante, então %f. Executando. Tá aí, idade 20, ano 2016, pi 3.14. Mas veja só, o 3.14 ficou com um monte de zeros. Será que eu posso delimitar as casas decimais? Podemos. Basta fazer o quê? Ponto. Eu quero só duas casas decimais, então ponto 2, ponto 2. Vai imprimir só 3.14, duas casas decimais após o ponto. É o que eu estou dizendo aí. Então tá aí, pi 3.14. Ok, pessoal? Espero que tenham gostado da aula. Até a próxima.